Oi, povo lindo! Tudo bem com vocês? Gente, para nossa aula de história de hoje, nós vamos estudar o capítulo 9, tá? Sobre hebreus, fenícios e persas, ok? Coloca aí na página 160 para acompanhar comigo. Ó, gente, vamos aqui falar sobre os hebreus. Vamos iniciar, né, falando sobre os hebreus. De origem semita. Gente, a origem semita é um conjunto, né, de povos que compartilham, né, traços culturais comuns, ok? E também, porque esse nome semita, né, se refere aos descendentes de Sem, né, filho de Noé, tá bom? Então, religião monoteísmo, né, foram os primeiros povos aí a acreditar em um único Deus, tá bom, pessoal? Lembrando que nós estudamos sobre o Egito, né, e eles eram politeístas, né, acreditavam em vários deuses. Então, aqui nós temos os primeiros povos, né, acreditando em um único Deus, ok? Pessoal, ó, aqui nós, a cidade de U, a cidade, território, né, território de U, e aqui nós temos, né, o percurso da imigração, né, que eles saem de U e vai para a Terra Prometida. Essa Terra Prometida, né, se refere a uma promessa de Deus, né? Esse território aqui de Canaã, né, na Palestina, era destinado por Deus aos hebreus, certo? E por isso Terra Prometida, em revelação, né? Ó, aqui nós temos, né, a principal fonte, né, gente, para estudar, para se saber, né, da história dos hebreus é a Bíblia, né, estão aí no livro sagrado, né, a Bíblia, no Antigo Testamento, é também conhecido como Pentateuco, que são os primeiros livros da Bíblia, que é Gênesis, Levítico, Números, Deuteronômio e Êxodo, ok? E para os judeus, gente, lembrando que os judeus são descendentes aí dos hebreus, ok? Então, para os hebreus, o livro deles sagrado é a Torá, tá? Muito importante, tem a festa da Torá que eles comemoram, né? Tem a iniciação dos meninos, né? Na leitura da Torá, né? Tem um ritual que eles fazem, tem das meninas também. Eles usam, né? Tipo um gorro na cabeça também, simbolizando aí a presença divina, né? Muito interessante, tá, pessoal? E aí, pessoal, se divide aí em períodos, tá? Período dos patriarcas, que é Abraão, Isaac, Jacó, tá? Os principais, né? Nós temos o período dos juízes, né? Que nós temos época das lutas pela conquista do território palestino, ok? Temos também o período dos reis, tá bom? Com a formação de um Estado monárquico na Palestina. Aqui, juízes, nós temos iniciando o primeiro juiz, Josué, e aqui nós temos o período dos reis, primeiro rei Saul, Davi e Salomão, são os principais, tá bom? Vamos aqui. Pessoal, quando eles se instalam lá, né, na Canaã, ocorre, né, depois de um tempo, um período de muita escassez, tá? E conflitos também. E aí eles emigram, né, lá, né, para da Palestina, né, para o Egito em busca aí de água, né, tá bom? Lembrando que quando eles saem de U lá para Canaã, tá, gente? Eles também vão em busca de água, de boas pastagens, tá bom? Sempre em busca aí de sobrevivência, tá? Terras férteis. Então, quando eles saem, né, lá da Canaã, né, na Palestina, e vão para o Egito, eles ficam um tempo, né, sem problemas, porque o Egito nesse período estava sob o comando dos Ixos, né, povos Ixos. Porém, quando os egípcios eles dominam, né, o Egito, aí eles passam a escravizar, né, os hebreus, tá bom?
Então, essa escravidão dura em torno de 300 a 400 anos, tá? Quando é levantado um líder, né? Moisés, tá bom? Hebreu, que é criado no palácio pela filha do rei, tá? E aí ele luta aí pelo seu povo, né? Pelo povo hebreu. E aí ele leva, né, o povo, e é chamado de êxodo, né, quando saem aí do Egito para a Canaã, né, de volta, né, para o seu lar, para a sua terra, para a terra prometida, tá? Que já tinha sido habitado pelos os antepassados, ok? Pessoal, aqui nós temos a imagem, né, a abertura do Mar Vermelho, tem histórias fantásticas, né, do poder, né, que estão escritos na Bíblia, né, sobre a abertura do Mar Vermelho, as pragas, né? E aí tem a peregrinação, né, que dura em torno de 40 anos pelo deserto. E aí, gente, inclusive aí tem sobre os mandamentos, né, os 10 mandamentos que Deus, né, ele revela no Monte Sinai, né, os 10 mandamentos e entrega as tábuas, né, dos mandamentos, tá bom, gente? Dos 10 mandamentos, né? Vamos passar aqui, gente, o período dos juízes. Falei dos patriarcas, né, que é aquela pessoa mais velha, né, que um poder de liderança, né, que lidera o povo, né. Então aqui homem, né, patriarca. E aqui nós temos o período dos juízes, como eu falei, Josué, ele é o sucessor de Moisés, ok? E ele é aí o primeiro juiz, tá bom? Porém, gente, quando eles saem, né, do Egito e ficam esses 40 anos no deserto, eles têm que lutar pelo território, né, que era habitado por outros povos, principalmente cananeus e filisteus, né, e aí tem diversas lutas, tá? Aqui também Sansão, né, história linda do Sansão, né, infelizmente ele foi enganado pela uma filisteia, né, gente, interessante. O poder dele era um pacto, né? O poder dele estava no cabelo, né? E aí ele não podia contar, né? Se os inimigos soubessem, então, que aquele ele conta, né, para essa filisteia, e a filisteia arma a armadilha, corta o cabelo dele, e ele é facilmente derrotado, né, por conta dele ter revelado aí a fonte de sua força, porque ele lutava, gente, com 1000 homens e vencia, né? Então, vencia. Então, todos queriam saber qual era o segredo de Sansão, de onde ele tinha essa força, né? Bastante interessante a história de Sansão, tá, gente? Ó, pessoal, aqui, lembrando, né, que quando eles saem, que para chegar, né, para se organizar, eles dividem, né, o povo hebreu em 12 tribos, tá? Vamos ler aqui. As 12 tribos elegiam um líder ou juiz, né, que ficava como juiz, que ficava responsável pela resolução dos conflitos internos, pela organização da defesa militar contra ataques de povos vizinhos, tá bom? E aí a gente passa para o período dos reis, tá? Da monarquia. A fim de defender das ameaças de invasão dos filisteus, os israelitas, né, uniram-se e formaram uma monarquia que é o rei, tá? E aí os juízes foram substituídos por um rei que exercia autoridade sobre todas as tribos, lembrando as 12 tribos, ok, pessoal? O primeiro rei foi o Saul, tá? E em seguida foi assumido por Davi e depois foi assumido por Salomão, filho de Davi, tá? Lembrando que aí Salomão é conhecido como rei sábio, tá? Muita sabedoria. Fez obras magníficas, tá, gente? Ó, a divisão, né, do reino, a gente vai entender. No auge do poder monárquico, em Israel deu-se no reinado de Salomão, filho de Davi, como eu havia falado, né? Ele faz obras magníficas, inclusive constrói o templo, né? O primeiro templo, né, de Salomão. Vocês vão encontrar aí na página o templo, né, de Jerusalém. Vocês vão encontrar na página 166, tá? Primeiro templo de Jerusalém.
Vamos lá. Construiu o primeiro templo de Jerusalém, onde teria sido guardado, né, a Arca da Aliança com as tábuas dos 10 mandamentos. Muito importante, tá, gente? E aí, gente, a divisão do reino, tá? E aí foi destruído, construído, tá? Esse templo de Salomão, e aí eu chego já lá, ok? A divisão do reino, tá? Gente, o que houve, né? Houve uma divisão, né, das 12 tribos, tá? Aqui, a região ao norte, né, ficaram 10 tribos, tá? E ficou conhecido como Reino de Israel, com capital em Samaria, tá bom? E as duas tribos que sobraram formaram o Reino de Judá, com capital em Jerusalém, tá? Vamos só ler aqui. Lembrando, gente, que Salomão, devido muitas obras, né? E aí ele aumenta, né, os impostos e aí retira camponês para trabalhar em obras e aí gera uma grande insatisfação popular, tá bom? E por isso também que ocorre aí essa fragmentação e também quando ocorre também a morte de Salomão e aí acontece esse desfacelamento, né? Essa ruptura das 12 tribos, formando aí 2 reinos, ok? Então, continuando, Roboão, filho de Salomão, assumiu o reino, ele continua com altos impostos, tá? E também, gente, tem também a questão, o altos impostos para cobrir as despesas, né, dos luxos na corte, né? Monarquia, tá bom? O Roboão, né? Ele manteve a política de altos impostos e a população se rebelou e foi dividida em 2 reinos, como eu falei, Israel e Judá. Tudo bem, gente? Vocês estão entendendo até agora? Tá tudo bem? Vamos seguir, né? Então, houve a divisão, a insatisfação popular, altos impostos, tudo isso, ok? E aí, nós temos Reino de Israel, 10 tribos, e 2 tribos, Reino de Judá, ok? Vamos passando, tem muita coisa ainda. O Reino de Israel, né? As 10 tribos, como eu havia falado, ficou independente, gente, até os assírios conquistarem, né, o reino de Israel pelo rei Sargão II, tá? A conquista assíria ocorreu cerca de 150 anos, né, antes de o povo de Judá ser enviado como escravo para a Babilônia, tá? Aqui, o reino de Judá foi formado pela tribo de Judá e por metade da tribo de Benjamim. Né? O reino de Judá foi conquistado pelo rei Nabucodonosor e parte da população foi levada para a Babilônia, episódio denominado Cativeiro da Babilônia. Então, gente, o reino de Judá, né, com capital em Jerusalém, ele é dominado aí, conquistado pela Babilônia, pelo grande Nabucodonosor, né? E aí o templo de Jerusalém ele é destruído e aí os povos são levados, né, para a Babilônia como cativos, né? Alguns são escravos cativos, né? Então é chamado de cativeiro da Babilônia. Deixa eu ver aqui. Eles ficam lá, gente, até a Babilônia ser conquistada pelos persas e aí o povo persa ele libera, né, os povos a voltarem, né, para Jerusalém, e aí eles reconstroem, né, o templo. Porém, né, algum tempo depois, né, os judeus novamente, os judeus hebreus, né, os hebreus eles foram dominados pelos romanos, tá? E aí o que é que faz? Eles se revoltam e ocorre a diáspora. O que é isso? A saída, né, a dispersão do povo judeu, do povo hebreu pelo mundo, né? Então a gente tem aí a diáspora, tá? Que é a saída do povo hebreu, né, judeu pelo mundo, tá? E aí a gente encerra, gente, aqui sobre os hebreus, só falando sobre o judaísmo, né? A religião, né, dos judeus, né? Eles também criaram a questão do monoteísmo ético, que é isso. Eles acreditam que Deus escolheu para servirem de exemplo, né, à humanidade e revelou
sua lei por meio da Torá, que é o livro sagrado dos judeus. Ok, gente? Tem até aqui a imagem na página 169, gente, né? Que eu falei, inclusive eu falei, né, sobre a kippah, né, que é esse gorro que ele coloca na cabeça, né? A kippah também tem as cerimônias, né, que marcam a iniciação dos meninos e das meninas na leitura da Torá, né, da Bíblia deles, ok? No livro sagrado, que é o Bar Mitzvah, né, que é os meninos, e o Bat Mitzvah é a cerimônia equivalente só para as meninas, ok? Tudo bem, gente? Leiam o capítulo, né, para que possa acrescentar informações, tá bom, gente? Para que fique mais claro ainda. Ó, pessoal, aqui, lembra do Templo de Jerusalém que eu falei, né? Construído por Salomão, que foi construído, destruído, reconstruído, né? Hoje, o que tem no Templo de Salomão é o Muro das Lamentações, né? Que o rei Herodes construiu, tá? Esse muro aqui, tá? E aí eles vão lá, é chamado hoje de Muro das Lamentações. E, ó, tem esse outro aqui, todo ano, né? Eles vão lá, ano, dia, né? Eles vão lá e fazem, né, esse ritual, né? Muro das Lamentações. Milhares de judeus do mundo todo lotam o local todos os anos, uma tradição milenar, tá? Então eles vão para cá, que né, os resquícios que tem sobre o Templo de Salomão, que é o Muro das Lamentações, ok, pessoal? Vamos lá. Agora a gente vai falar sobre a Fenícia, tá, gente? Ó, a gente está falando sobre os hebreus, né, que bem aqui, vieram para cá, ok? Então, agora a gente vai falar sobre a Fenícia aqui, ó, gente, né? Origem povo semita, como eu falei, né, um conjunto, né, conjunto de povos, né, que compartilham aí culturas comuns, né? Então, vamos lá. Localização entre o litoral do mar Mediterrâneo aqui, ó, e as montanhas do atual Líbano, tá, gente? E hoje, a Fenícia hoje é ocupada aí pelo Líbano, tá? Do atual Líbano. Ó, parte desse território era muito fértil, né? Havia bastante trigo, né? Plantações de trigo, oliveiras, extraíam bastante madeiras, né? Inclusive para a construção de navios, né? Próximo aí, né? Do mar. Então, aqui, gente, a bandeira, né? Do Líbano, eles têm, né? O cedro em sua bandeira e haja vista a importância, né? Dessa madeira dessa planta, tá? Pessoal, aqui nós temos as principais cidades da Fenícia, as principais cidades-estados, né? Eu vou falar sobre as mais importantes, que é o Garetes, Trípoli, Biblos, Sidom e Tiro. Essas eram as principais cidades-estados, tá? Aí, de grande importância, ó. Como eu falei, o Garite, Biblos, Sidom e Tiro, tá? Aqui nós temos território sob controle dos fenícios, área de comércio fenício, tá, gente? Então, eles usavam muito a questão do comércio, né? E principais colônias fenícias e cidades fenícias, né? Cidades-estados. A outra parte do território era muito quente e árida, né? Então, as montanhas do Líbano impedia os fenícios de adentrar os continentes, né? Aqui então, nós temos aqui as montanhas, aqui, ó. Aqui nós temos cedro, tá vendo? Por isso, eles voltaram suas atividades para o mar, tá, gente? Vamos continuar. Vamos aqui os aspectos políticos e a organização, tá? Como eu falei, né, o isolamento geográfico devido às montanhas dificultou a formação de Estado unificado, né? Foi um dos fatores, né? Assim, eles se formaram cidades e estados independentes, tá? Cada uma das cidades aqui, tá? Cidades e estados tinha seu próprio rei, tá? E era composto pelo rei, né, claro, e tinha uma assembleia, né, composta em geral de ricos comerciantes, também fabricantes de navios, tá? Agora eu tenho aqui os aspectos sociais, né, a hierarquia, né?
rei, ricos comerciantes, sacerdotes, a sociedade, né? A divisão da sociedade. Trabalhadores livres, artesãos, camponeses, marinheiros, pequenos comerciantes, escravos de dívidas, tá? Prisioneiros. E aqui nós temos a moeda, né? Os artesanatos, né? Cerâmicas, colares, riquíssimo, tá, gente? E aqui nós temos os aspectos econômicos, né? Artesanato e comércio, tá bom? Cedro, cipreste, pino, tá? Servia aí na construção de embarcações. O artesanato produziu tecido, joia, perfume, vidro, né? Foram os primeiros povos a inventarem o vidro transparente, cerâmica, decorada, armas e objetos de marfim, tá, pessoal? Entre outros. A civilização fenícia tem aí a grande importância com relação à construção, né, do alfabeto, né? Lembrando, né, que como eles tinham bastante atividade do comércio, então para se comunicarem foi importantíssima a criação, né, do alfabeto fenício, tá? Era composto por 22 letras, só consoantes, tá? E aí os gregos, eles acrescentaram, né, as vogais, e aí esse alfabeto teve base, serviu de base para o alfabeto latino. Então, os fenícios criaram, os gregos, né, acrescentaram as vogais e serviu de base para o nosso alfabeto e o alfabeto latino, ok? Bastantes contribuições também na matemática e na astronomia, como observações de astros, né, e tudo mais, para se localizarem, né, principalmente nas atividades de navegação, né, para se orientarem, né. Gente, agora a gente vai falar sobre os persas, tá bom? Aqui, ó, bem aqui onde está localizado, né, a Pérsia, vendo? Que nós temos a Mesopotâmia, que talvez estávamos estudamos, né? Nós temos Jerusalém aqui, né? Vendo, pessoal? Aqui, ó, o Egito, então Pérsia ficava aqui próximo aí ao Golfo Pérsico, tá, gente? Aqui nós temos o rio Eufrates, o rio Tigre, ok? Bastante importante esse povo, tá, gente? Os persas, tá? E aqui nós temos a Pérsia. Vamos lá. Dário primeiro, né? Foi bastante importante, né? Como foi que ele administrou o seu império, né? Primeiro imperador Dário I, né? Ele criou as satrápias, né? As sátrapas, né? Que eram as províncias, então ele dividiu em 20 províncias, né? Deviam pagar impostos, né? Proporcionais à riqueza que possuíam, ok? Eram governadas por sátrapas, né? Que eram chefes locais, ok, gente? A fim de controlar a ação dos sátrapas e de fiscalizar a arrecadação de impostos, Dário I, né, ele designou para cada satrápia homens de sua confiança como chefes militares e inspetores. E aí nós temos a frase, os olhos e o ouvido do rei, né? Então, era bastante desconfiado esse homem, não era, gente? Vamos lá, continuando aqui. Criou um sistema unificado de impostos, tá, gente? Construiu uma rede de estradas pavimentadas que ligava o território à Mesopotâmia, à Palestina, à Fenícia e ao Egito, que aqui, ó, Pérsia, tá, gente, ó? Rede de estradas, ok? Padronizou o sistema de pesos e medidas, né? A moeda. Organizou um sistema de correio e adotou o aramaico como língua oficial com a intenção de facilitar a comunicação e a atividade econômica entre as províncias, ok? A religião e a cultura, vamos ver aqui. De acordo com o zoroastrismo, tá? Zoroastra, o universo seria regido por dois deuses. E aí nós vemos aí a religião dualista, tá? Do bem e do mal. Hormuz, deus do bem, representado pelo fogo, e Arimã, deus do mal, representado por uma serpente. O conflito entre esses deuses representaria entre a luta entre o bem e o mal. Acreditava no juízo final, crenças no paraíso, né, a vida e após a morte, né? Acreditava na vinda de um Messias, e alguma dessas características, né, gente,
são encontradas em outras religiões, né? Como o cristianismo, o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, tá bom? É isso, meus amores. Um grande beijo, tá? Façam as atividades e qualquer dúvida me procurem e até a nossa próxima aula, tá? Encontro vocês.